Síndrome de Irlen. Esse assunto certamente é desconhecido da maioria das pessoas, mas ele vai ser desvendado para nós agora no quadro Acessibilidade. E quem vai trazer esse assunto, que vai falar sobre ele, é a professora Daniele Manera. Irmãos, a paz do Senhor. O meu nome é Daniele e, juntamente com outros irmãos, faço parte da equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre Síndrome de Irlen, um assunto já falado aqui, por isso ele é parte 2. E vamos agora lembrar, o que seria a Síndrome de Irlen. É um distúrbio do processamento visual, não é uma doença. É caracterizada pela hipersensibilidade à luz, que afeta o processamento visual, manifestando-se em quê? Fotofobia, instabilidade visual, muitas vezes tontura, dor de cabeça, enjoos, orientação espacial, dificuldade no equilíbrio, dentre outras características. Mas é importante nós sabermos aqui que 90% das informações do ambiente nos atinge pela via da visão, ou seja, pela via visual. E dos nossos sentidos, claro que todos são importantes, mas a visão é o de maior impacto. Para quê? Para a nossa aprendizagem, para o nosso dia a dia. E os prejuízos, como falei no slide anterior, são vários, A criança tem prejuízo na escola por conta da questão de atenção, dor de cabeça, a fotofobia. Em casa, muitas pessoas, ao dirigir, têm uma dificuldade e esbarram sempre o carro do mesmo lado, mas é importante nós dizermos uma coisa. Não quer dizer que essa pessoa que esbarra o carro sempre do mesmo lado, ela tem a síndrome de Irlen, porque a síndrome de Irlen, ela precisa de fatores vários para que seja fechado esse diagnóstico. Nós, na igreja, não estamos apontando, não podemos apontar nem fazer diagnóstico. Esse é um assunto só mesmo para que os pais, os professores conheçam e sim, se a criança tiver a síndrome de Irlen diagnosticada, que possam ajudar essa criança, ou adolescente, ou adulto, A abordagem diagnóstica precisa ser realizada por um profissional específico. Por exemplo, temos médicos que fazem essa avaliação, mas ele precisa ser capacitado e habilitado no local específico com essa avaliação específica. Não é porque é um oftalmologista que ele vai dar esse diagnóstico. Ele tem que ter essa habilitação. O psicopedagogo pode fazer esse curso, para ter essa habilitação. O fonoaudiólogo, o psicólogo, o professor, alguns pais, Importante também a gente dizer que essa avaliação não é dada pelo oftalmologista. Aquela avaliação que nós fazemos, o exame oftalmológico no consultório médico, onde nós vemos as letras, os números ali na parede, aquilo ali é uma avaliação que não pode ser definida como avaliação da síndrome de Irlen, porque ela é estática, E nós sabemos que a leitura, por exemplo, ela é dinâmica. Então, nós não podemos ter aquela avaliação e dizer que não temos a síndrome de Irlen. Ali vemos a acuidade visual, não se tem problema de vista. Então, podemos fazer a triagem para a síndrome de Irlen se houverem características que apontem isso. Infelizmente, as crianças, quando têm uns sintomas assim parecidos, nós acabamos rotulando. O professor na escola começa a dizer: esse aluno não tem jeito, a família fica preocupada, a criança não aprende. Pode ser a síndrome de Irlen, mas não quer dizer que seja somente ela. Muitas crianças com TDAH, autismo ou outra deficiência também pode ter a síndrome de Irlen, ou ela ter somente a síndrome de Irlen. É comum se ter, por exemplo, a síndrome de Irlen e a dislexia. Que a dislexia nós já sabemos que se caracteriza por um distúrbio da leitura, em específico nessa área. Mas a síndrome de Irlen, ela afeta outras características, como nós falamos anteriormente, que a dislexia não traz. E na igreja, o que fazer? Primeiro, nós precisamos acolher essa pessoa, E ver se realmente ela tem, se já houve um diagnóstico. Se não houve, os irmãos vão perceber, a dificuldade dessa pessoa e vão acolher da melhor forma. Se ela já tem o diagnóstico, já vai ter o recurso a ser usado. Aqui eu coloquei algumas distorções para que os irmãos conheçam. Muitas pessoas veem assim embaçado, veem em forma de auréola, em forma de rios, em forma de ondas, redemoinho, borrado. Aí os irmãos podem se perguntar, mas será que alguém vê dessa forma? Vê. E muitas vezes acham que a gente também vê dessa forma, Por isso, para eles é comum. É comum uma criança, por exemplo, como nós falamos no primeiro slide, ter falta de equilíbrio, porque se ela andar num chão, por exemplo, que tenha algum desenho.
né? Eu já tive relatos de crianças que não conseguiam andar no calçadão de Copacabana. Então, ela tinha dificuldade porque aquele chão era muito bordado para ela, né? Imagine uma criança tentando ver a projeção da igreja e o texto se mexendo, as letras saltitando, né? São sintomas da síndrome de Ehlers. Aqui os recursos que eu falei. Quem tem o diagnóstico já usa algum desses recursos, ou essa reguinha, ou o óculos, ou a lâmina, né? Chamadas overlays. Irmãos, aqui eu deixo um versículo para que os irmãos possam meditar. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, irmãos, aqui fica essa sugestão, né, desse tema. Espero que tenha ajudado. Tem o nosso e-mail, caso os irmãos queiram tirar dúvida, perguntar sobre o curso, né, onde é feito, onde pode ser feito, e dar sugestão também de temas para a nossa equipe. E eu me despeço com a paz do Senhor.